Ok, então, pessoal, informando a todos que esta aula está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada no SIGA, tá? Então, vamos continuar do ponto que paramos. Esse é o resultado principal. Que isso, gente? Que invasão é essa? Mulher do Google invadindo minha aula. Pessoal, eu vou continuar então da onde que eu parei ontem, tá? Então a gente parou aqui, né? Conversamos bastante sobre isso daqui, fizemos um exemplo simples, e aí, só para terminar os slides, né? Foi o que nós falamos ontem. Então você vai colocar a matriz A do lado esquerdo, aquela que você quer inverter, lembrando que ela tem que ser quadrada somente, matrizes quadradas é que vão ter inversa, e coloca uma identidade do lado direito. Vai fazendo a decomposição Gauss-Jordan até que no final você encontre a matriz identidade aqui no lado esquerdo, e o que sobrar aqui do lado direito vai ser a sua inversa, tá? Mesmo exemplo de ontem. Se isso for possível, então a matriz resultante do lado direito será a matriz inversa de A. Então, exemplo aqui do livro, muito parecido com o que a gente fez ontem, né? Só que ontem eu peguei o sistema linear e transformei ele nessa matriz A e fui fazendo os resultados. Bom, ele já começa dividindo a linha 1 por 2, né? Depois ele vai fazer a linha 2 menos 3 dividido por 2 vezes a linha 1, né? Menos 3 vezes a linha 2 dividido por 1, para poder zerar o elemento aqui embaixo do pivô. Depois agora ele vai multiplicar por 2 sétimos, né? Para poder transformar o 7 dividido por 2 aqui em pivô. E feito isso, ele já faz a soma com a linha 1 aqui para zerar esse cara. Então, né, com 3 passagens aqui, ele já conseguiu achar a inversa. Como é que você tem certeza? Ele colocou 1 sobre 7 aqui em evidência, né? Você pode fazer isso. E aí que você já obteve a sua inversa. Então, como é que você tem certeza que a sua inversa é aquele cálculo que a gente fez ontem, né? Se você multiplicar essa matriz por essa matriz, vai aparecer uma identidade. Ou se você fizer essa vezes essa, também vai aparecer uma identidade. Não importa a ordem, tá? Não importando a ordem, a multiplicação aqui sempre vai gerar uma identidade, tá? Então, tá. Bom, uma matriz um pouco maior, né? Mesma coisa, coloca a identidade do lado direito e vai fazendo aí as mudanças. Então, transforma a primeira linha, né, o 2 ali em pivô, já zera a segunda e a terceira linha, né, dos elementos aqui embaixo do pivô, embaixo aqui do 2, vai zerar esses dois caras, né? Agora vai zerar esse cara e esse cara, depois vai transformar esse 1 e vai zerar esse cara e esse cara. E à medida que ele for fazendo as contas, né, o que você vai verificar aqui é o seguinte, olha, quando ele quando ele soma a linha 2 com a linha 3, já encontrou a matriz de identidade, tá? Encontrou a matriz de identidade, essa daqui vai ser a matriz inversa, tá? Então, essa daqui é a sua inversa. Bom, um outro exemplo aqui vai seguindo sempre a mesma lógica, tá? No entanto, isso aqui pode acontecer, tá? Na hora que ele faz a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, zerou inteiramente uma linha aqui, tá? O que significa isso? Significa que a matriz não tem inversa. Toda vez que você estiver fazendo as operações aqui para encontrar a identidade e você encontrar uma linha zerada, significa que essa matriz não tem inversa. Nós vamos nos aprofundar isso, não demora muito. Então tá. Bom, então guardem isso, tá? O cálculo da inversa, tem duas possibilidades, a gente vai ver hoje uma terceira, que é por cofatores, mas a matriz para ter inversa, ela tem que ser quadrada e não necessariamente tem inversa. Durante as operações ali, se você zerar uma linha, né, isso vai caracterizar
que essa matriz que você está trabalhando não possui inversa. Continuando, então. Vamos falar sobre determinantes. Vamos lá. Bom, o que é um determinante, né? Então, suponha aí que você tem um sistema simples, né? Aqui com valores genéricos aqui, né? O A1, A12, A21, A22, que a gente já sabe, né? E aí, então, você vai fazer a resolução desse sistema pelo método Gauss-Jordan, né? Vai transformar em 1 a primeira linha, né? Vai fazer a linha 2 menos A21 dividido por A11 menos linha 1, de forma que você vai zerar o A21. Agora você está com 1 aqui e 0, né? A gente sabe que a gente tem que zerar esse cara e transformar esse cara aqui em 1, não é isso? Bom, enquanto você está fazendo esse movimento aqui, né, você também está fazendo um movimento aqui do lado direito para obter os resultados, né? Então, seria a forma normal de fazer conta, só que como você tem aqui os elementos genéricos, né, vai ficando, você vai acumulando aqui, né, vai colecionando esses termos aqui, tá? Muito bem. Você vai agora... Ele fez aqui. Não fez nada, né? Bom, você vai transformar esse cara aqui em 0, né? Que vai dar essa conta brutinha aqui, né? Então vai ser linha 1 menos esse camarada todo multiplicado pela linha 2, né? Uma vez aqui que eu já transformei esse cara aqui em 1, né? Então, de tal forma então, que vai ser linha 1 menos esse cara aqui. E a linha 2, essa outra monstruosidade aqui. De tal forma que você consegue transformar isso aqui numa identidade fazendo aquelas substituições. Bom, à medida que você está transformando isso aqui numa identidade, né, você está fazendo as mesmas manipulações aqui do lado direito, tá? Então, o que você obteve? Você obteve essas contas aqui, tá? Beleza. Então, basicamente, o que você já sabe aqui? Você sabe que x vai ser igual a esse valor, que é o que está apontando aqui, e o y vai ser esse valor, que é o que está apontando aqui, tá? E o que você repara, isso sim é o mais importante, aqui nesse denominador e nesse denominador, tá? Você repara que nesse denominador e nesse denominador são exatamente iguais. Então, eu tenho aqui A22 vezes A11 menos A21 vezes A12. E A22 vezes A11, A21 vezes A12. É exatamente igual. Veja esse cara aqui e veja esse cara aqui. Esses dois caras, eles podem ser obtidos diretamente nessa matriz aqui, então multiplicando A11 vezes A22 menos A21 multiplicado por A12, tá? Então aqui, ó, A22 vezes A11, A22 vezes A1, menos A21 vezes A12, que é o que está aqui. Então, a gente faz isso multiplicado por isso, menos isso multiplicado por isso. Tá? Isso daqui é o meu determinante. Tá? O que ele está determinando? Ele está determinando se esse sistema aqui tem ou não tem solução. Porque se ele for igual a 0, né, o denominador aqui vai ser 0, o denominador aqui vai ser 0, o x e o y não vão ter solução, tá? Então, esse nome determinante é para determinar se o meu sistema tem ou não tem solução.
Se ele for igual a zero, não tem solução. Se ele for diferente de zero, seja positivo ou negativo, ele tem solução, tá? Então, aí é o que o slide está apontando. Determinante. Então, determinante de ordem 2 é aquele cálculo ali que eu falei para vocês, tá? Você vai pegar a matriz A, para achar o determinante, você vai colocar essas duas barras aqui, para indicar que é o determinante que você está procurando. Então, falar det de A, ou botar essa barra aqui na matriz, é a mesma coisa, tá? Significa que você está calculando o determinante. E aí, o que você vai fazer? Ó? Diagonal principal, A11 vezes A22 menos A21 vezes A12. Isso é determinante, tá? E tem que ser diferente de zero para poder ter solução. Exemplo, né? Aqui, ó, 2, 1, 4, 3. Então, 2 vezes 3 menos 4 vezes 1. Né? Determinante igual a 2 significa que esse sistema aqui ele tem solução. Para o caso do determinante nulo, né? Vai refazer tudo aqui, ó. Para o caso do determinante nulo, que vai acontecer aqui quando o det for igual a zero, que é esse caso aqui, né? Então, o que você tem? Ó? 1 vezes 0, 0, menos 0 vezes esse cara aqui. Então, determinante nulo. Se isso acontecer, nós vamos ter um sistema possível e indeterminado, tá? Sistema possível e indeterminado. Ou nós podemos ter um sistema impossível, tá? Nós vamos ver aqui os dois critérios para chegar. Então, já decora aí, já anota aí no canto aí do seu caderno. Se o determinante for diferente de zero, sistema possível e determinado. Se o determinante for igual a zero, duas condições. Ou o sistema é possível e indeterminado, ou o sistema ele é impossível. A gente vai ver as condições aqui, tá? Então, det diferente de zero, sistema possível e determinado. Tem uma solução para cada x, y e z quando for o caso. Se o determinante é nulo, não existe solução única para o sistema de equações lineares, ou então não existe solução. É um desses dois casos que vão aparecer. Tá? Regra de Cramer. Então, nós vamos utilizar aquelas contas iniciais ali para poder encontrar uma outra forma de resolver um sistema linear. Tá? Então, na regra de Cramer, você vai... Os valores que nós encontramos naquela hora, né, para achar o valor do determinante, deu esse cara aqui embaixo, no denominador, que são iguais, e deu esse cara aqui e esse cara aqui, tá? O que é esse cara aqui e esse cara aqui? Ele é exatamente, se você pegar o B1 e o B2 e substituir aqui no lugar do A11 e do A21, e fizer o cálculo do determinante, você vai achar exatamente esse cara. E se você pegar o B1 e o B2 e colocar no lugar do A12 e do A22 e fizer o determinante novamente, você vai achar exatamente esse cara. Tá? Ou seja, é o det de A1B e o det de A2B que eu estou falando. É isso daqui. Ó. Então, o det de A, que é o cara do denominador, é você pegar a matriz aqui do A11, A12, A21 e A22, acha o det. Esse cara aqui. Para achar a variável x, o que você vai fazer? Você vai pegar o B1 e o B2 e vai colocar aqui no lugar do x. Aqui, ó. E vai achar o determinante. Você vai colocar o determinante aqui. E para achar o y, você vai pegar o B1 e o B2 e vai colocar aqui. E vai achar o determinante, tá? Depois que você dividir esse det de A1 pelo det de A e o det de A2 pelo det de A, você vai encontrar exatamente os valores de x e y. É isso aí que ele está indicando. Tá? Aqui, e aqui você vai entrar no lugar da matriz A. Por exemplo, vamos resolver utilizando isso aqui, vamos ver se ele resolve. Tá, vai resolver, ó. Então, bem simples. Você vai primeiro montar a matriz A, 9, 3, 1 e menos 2, 9, 3, 1 e menos 2, e vai achar o det de A, que vai ficar no denominador.
E aí você vai ter que achar outros dois determinantes. Para achar a solução de x, você vai pegar o menos 4 e o 5, substituir aqui no lugar do 9 e do 1. Aqui, ó, menos 4 e 5 no lugar do 9 e do 1. E para achar o resultado do y, você vai pegar o menos 4 e 5, substituir no lugar do 3 e do menos 2. Bem aqui, ó. Tá? Então, é 9 e 1 aqui, e o 3 e o menos 2 foi substituído por menos 4 e o 5. Tá? Faz as contas, acha o det de cada matriz dessa, você vai encontrar aqui o resultado de x e de y. Tranquilo até aí, pessoal? É bem simples, né? Uma questão? Tranquilo? Então tá bom. Determinante de ordem 1, tá? É bem tranquilo. É simplesmente dividir o B1 pelo A1, tá? Determinante de um único elemento é o próprio elemento. Tá? Determinante de ordem 3, tá? Bom, aí o determinante de ordem 3 não dá para utilizar aquele mesmo sisteminha que a gente estava utilizando ali de ficar multiplicando na diagonal principal e na diagonal não principal. A gente vai utilizar um outro sistema, tá? A gente vai fazer a mesma lógica aqui, né? Ele vai utilizando letras aqui para poder chegar no resultado. Então, o negócio aqui é confuso, né? Então, você utiliza letras para poder chegar na matriz principal, né? Cria essa confusão toda aqui que ele está fazendo. De qualquer maneira, o que acontece? O que importa para a gente aqui é como vai ser calculado o det de A, tá? Que vai ser dado por esse cara aqui. Para poder fazer esse cálculo aqui, né? A forma mais trivial é por meio do método de Sarrus, né? Aí vai depender muito do cara que está pronunciando. Bom, de qualquer maneira, na hora que a gente utilizar o método aqui para poder encontrar o determinante de ordem 3, o resultado vai ser o mesmíssimo para o caso de ordem 2, tá? No denominador sempre vai aparecer o det de A, e se você substituir o B1, B2 e B3 aqui na primeira coluna, segunda e terceira coluna, né, você vai encontrar também a mesma forma de encontrar o XYZ utilizando a regra de Cramer. Então, a regra de Cramer ela é aplicável para qualquer matriz, não só para a ordem 2, 3, 4, enfim. Você vai utilizar a mesma regra. O que vai mudando é a dificuldade para calcular o determinante. Então, a regra de Sarrus ou Sarris, aí vai depender do camarada, né? Como é que a gente faz? A gente pega e dobra essa primeira coluna e essa segunda coluna aqui na frente, tá? Do jeito que ele está fazendo aqui, ó. Então, ele vai dobrar essa primeira coluna, essa segunda coluna, e aí nós vamos pegar as três diagonais principais, tá? Somá-las, e depois nós vamos fazer menos as três diagonais aqui multiplicadas, não principais. Do jeito que ele está fazendo aqui, ó. Tá? Essa é a regra. Então, você vai fazer isso vezes isso vezes isso, é um número. Isso vezes isso, outro número. Isso vezes isso, outro número, menos. Isso vezes isso, outro número. Isso vezes isso, outro número. Isso vezes isso, outro número. Isso aqui vai ser o cálculo do seu determinante. Exemplo 1. Então, primeira coisa a se fazer é dobrar essa primeira coluna, essa segunda coluna, do jeito que ele fez aqui, ó. Então,
1, 2, 0, 3 menos 1 e 2, ele vai dobrar aqui, 1, 2, 0, 3 menos 1 e 2 aqui na frente da matriz. E aí, o restante é brincadeira de jardim de infância, em termos de flechinha, e quinta série, né, que é o que mais pega, que é errar conta, né? É a nossa especialidade aqui, errar conta com nós mesmos. Então, vamos lá. Você vai pegar as três diagonais principais aqui, né? 1 vezes menos 1 vezes menos 1. E depois 0 menos 1 menos 2, 2, 1, 1, menos 1, 2 e 3, né? E vai encontrar os cálculos. Então, primeiro aqui, ó. 1 vezes menos 1, dá esse cara aqui, ó. 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Depois, 3 vezes 1 vezes 0, que vai dar 0. Depois, menos 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser esse cara aqui, ó, menos 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar menos 8. Menos, tá? Esse cara aqui que vai dar 0. Ele pegou o que invertido ou errou? Acho que ele mudou a ordem aqui, né? Então, ele fez 1 vezes 1 vezes 2. Ele pegou o segundo primeiro, tá? Depois, menos 3 vezes 2 menos 1, que é esse cara. E por último, ele pegou menos 2, menos 1 e 0, que é esse cara aqui. Ele inverteu a ordem aqui, né? Eu geralmente pego daqui para cá, ele pegou daqui para cá. Aí tanto faz, tá? O importante é que vai dar o determinante igual a menos 3, tá? Não importa a ordem que você está multiplicando. Exemplo 2 aí. Aí é aquela história, tá, gente? Falar det de B ou esses dois traços retos aqui significa a mesma coisa, tá? Ele nem dobrou aqui, né? Mas dobraria aqui 2, 1, 2, 0, 3 e 1 e multiplicaria aqui as diagonais principais, as inversas aqui, as diagonais inversas, e você encontraria o determinante igual a 6 aqui, tá? Então, o que significa? Tanto qualquer sistema linear associado a essa matriz A aqui, como qualquer sistema linear associado a essa matriz A aqui, tá? Não importando quais são os valores do B, vai ter uma solução possível e solução, como é que a gente utilizou os termos? Solução possível e determinada, tá? Solução possível e determinada. Ou seja, x, y e z vão possuir apenas um valor que vai resolver o sistema linear, tá? Porque eu sei disso porque o determinante ele é diferente de zero. Bom, a regra de Cramer vai seguir a mesma lógica, tá? Você vai substituir em cada coluna relacionada com a variável x, y e z. Então, na primeira coluna aqui, que é da coluna x, você vai entrar com B1, B2 e B3, que está aqui. Na segunda coluna, você vai entrar com B1, B2 e B3 para achar o valor do y. E na terceira coluna, você vai entrar com B1, B2 e B3 para achar o valor do z. E aí que vem a parte mais enjoada, né? Você vai ter que achar o determinante de A, que é o que vai ficar no denominador, depois o determinante desse cara e desse cara, tá? Então, é enjoado, mas é isso mesmo. Você vai ter que achar o determinante aqui de cada um dessas matrizes, 4 determinantes, tá? Depois você vai dividir o determinante dessa matriz aqui pelo determinante de A, vai achar o valor do x. O determinante aqui dessa matriz dividido pelo determinante de A vai achar o valor do y. E o determinante dessa matriz aqui dividido pelo determinante de A vai achar o valor do z, tá? Então, esse método aqui, ele é um método alternativo à decomposição Gauss-Jordan, ou então qualquer outra forma de resolver sistema linear aí que você quer, só por Gauss, substituir uma linha dentro de outra linha, e por aí vai, tá? Por exemplo, ele calculou, ele vai pegar a matriz A,
vai achar o determinante dela, que vai dar 48. Tá? Uma vez que o determinante ele é diferente de zero, a gente já sabe que a solução é possível e determinada. Ou seja, só vai existir uma solução para x, y e z. Depois, para achar o valor do x, ele substitui na primeira coluna 485. 485. Acha esse determinante, deu 87. Então, x vai ser 87 dividido por 48. Mesma coisa para y, mesma coisa para z, né? E vai achar aqui o valor que resolve esse sistema aqui simultaneamente. Bom, aí está falando do tal do Kramer. Ok. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Tranquilo ou não tranquilo? É tranquilo. É tranquilo. É mais conta mesmo, né? É muita continha para fazer. Muita continha. E essa que é a parte mais enjoada. Essa parte de álgebra linear. Beleza. Deixa eu só fazer uma. Tá. Bom, para o caso das matrizes de ordem 2 e 3, aquelas duas regrinhas ali resolvem, né? Agora, quando você vai para determinantes de ordens superiores, o negócio já começa a complicar um pouco. E aí nós vamos ter que utilizar a regra dos cofatores, tá? Essa regra serve tanto para poder achar determinantes, como serve para poder achar inversas, tá? Costuma ser para inversa, então costuma ser muito mais fácil você achar por cofatores determinantes também. Às vezes também é mais fácil você achar dependendo, conforme vocês vão perceber, a quantidade de zeros. Quanto mais zeros, mais fácil achar determinante por cofatores. Tá? Bom, o que é o cofator? Tá? O cofator nada mais é do que uma submatriz. Você vai indicar ele, então assim, eu posso dar uma matriz grande para você, e aí essa submatriz, ela sempre vai ser referente a uma matriz de menor tamanho que você vai obter cortando uma determinada linha, uma determinada coluna, de acordo aí com a regra, né, que você subjacente aí de corte que você vai estabelecer. Tá? Exemplo 1. Então, vamos supor que você tem essa matriz B aí, tá? A matriz menos 2, 6 e 2 menos 4 é uma submatriz dessa matriz B, tá? E quando você está fazendo esse cálculo aí, você está achando o cofator relacionado à linha 1 e à coluna 2. Então, você vai indicar por B1, 2. Por quê? Porque o cofator linha 1, coluna 2, B1, 2. Tá? Então, escreva a matriz C22 da matriz C. Como é que você vai fazer isso? Você vai cortar a linha 2, você vai cortar a coluna 2, e o que sobrar daqui vai ser essa matriz C22. Então, vai ser menos 2, 3, 2, 3, 0, menos 1, 2 e 3.
Ó, tá vendo? Cortou a linha 2 e a coluna 2. E o que sobrou desse corte que você fez é a submatriz, tá? Referente ao valor, a submatriz C22. O menor relativo é o determinante de uma submatriz, tá? Então, exemplo B11. Exemplo 1, tá? Tem a matriz B. Vou agora calcular o menor relativo da matriz B12, tá? E aí é o cálculo do determinante normalzinho que você conhece, tá? Fez lá o menos 2 vezes menos 4, menos 6 vezes 2, vai encontrar menos 4, esse é o menor relativo. Aí mesma coisa, né? Corta a linha 2 e a coluna 2 e encontra o determinante. Aí vai utilizar a regra aí de Sarrus, vai encontrar aí o menos 3. Bom, o cofator mesmo, né? Cofator aí J, ele vai ser dado por uma expressão um pouco maior do que apenas a submatriz, tá? O cofator nada mais é do que cofator, por exemplo, de A e J, ele vai ser igual a menos 1 elevado a I mais J multiplicado pelo determinante da submatriz, né? A e J que você vai cortar aqui, vai achar o determinante. Por exemplo, ó, na matriz B, ele quer que você ache um cofator aí, provavelmente vai ser o cofator 1, 2. É isso aí mesmo, é o cofator 1, 2, linha 1, coluna 2. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer menos 1 elevado a 1 mais 2, porque esse I aqui é da linha 1 e esse J aqui é da coluna 2. Então, 1 mais 2, então menos 1 elevado a 3, que vai continuar menos 1. E vai multiplicar pelo determinante aqui, né, o menor relativo, né, o determinante aqui da submatriz, né, que é o menor relativo que eu expliquei para vocês. Então, menos 2 vezes menos 4, menos 6 vezes 2. Então, ele escreveu a submatriz e achou o cofator. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2 multiplicado pelo det. Tá? Então, como é menos 1 elevado a 3, menos 1. O det aqui da submatriz, né, da matriz B12, menos 4. Então, menos 1 vezes menos 4, 4. Esse aqui é o cofator. Tá? A gente vai chamar esse valor aqui de cofator. Exemplo 2. Eu quero o cofator, então, da A22, né? Ou C22. Então, o cofator C22 é aquela regrinha lá. Menos 1 elevado a 2 mais 2, que vai dar 4, multiplicado pelo determinante aqui da submatriz C22. Cortei a linha 2 e a coluna 2. Tem a submatriz, né? Calcula aqui o determinante. Determinante aqui, ele colocou direto, menos 13. Por quê? Porque menos 1 elevado a um número par vai ser 1. Esse cara aqui só tem alguma importância quando ele está elevado a um valor ímpar, que aí ele vai virar o sinal, ele vai ser menos. Se for elevado aqui, se a soma do i mais o j for par, ele é 1 e aí não oferece nenhum tipo de mudança em termos de sinais. Muito bem. Para que vai servir, então, essa história de cofator? Justamente para a gente poder calcular o determinante de matrizes que tem uma ordem maior do que 3, tá? Você não consegue aplicar a regra de Sarrus aí diretamente. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai reduzir a ordem de um determinante, vai reduzir a ordem, né, de tal forma aí que a gente consiga, né, aplicar o teorema lá de Sarrus para poder achar o determinante. Tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso escolhendo uma linha ou uma coluna, tá? Para poder utilizar os cofatores relacionados a essa linha ou a essa coluna para fazer a redução. Então, por exemplo, aqui ele está escolhendo essa coluna, essa linha aqui, ó. Tá?
Então, uma vez que ele escolhe essa linha aqui, ele escolheu uma linha qualquer, o que é que ele vai fazer? Ele vai cortar essa linha com essa coluna e vai achar aqui o determinante, né? Vai multiplicar menos 1 e mais 1. Se der ímpar, vai virar o sinal. Se der par aqui, não importa, né? Multiplicado por A1i, que é esse cara aqui, e multiplicado pelo determinante da submatriz. E assim para todos os elementos. Na hora que for para o exemplo aqui real, vai ficar mais fácil de ver. Tá? Ou, né, ou você escolhe uma coluna. Foi isso que eu falei. Você vai escolher uma linha ou uma coluna. Tá? E vai aplicar a mesma regra. Você vai pegar, vai calcular aqui o cofator, na verdade, é esse cara multiplicado por esse cara, né? E esse valor aqui é especificamente para achar o cálculo aqui do determinante que você vai multiplicar por ele. Por exemplo, para achar a inversa, esse valor aqui não entra. Depois vocês vão ver. Por exemplo, encontre o determinante utilizando essa matriz aí. Geralmente, o que acontece? Esse método do cofator ele é interessante quando você tem algum zero aqui na matriz, tá? Por quê? Porque vocês viram aqui, ó, que você vai ter que ficar multiplicando pelo elemento da linha ou da coluna cada cálculo desse aqui, cada parcela de cálculo que você faz. Então, o que acontece? Se você tem algum zero, você já mata já essa expressão e não precisa calcular o determinante, que é o que acontece aqui, ó. Então, tem um zero aqui, né? O mais esperto da sua parte é o quê? Você escolher ou esta linha ou esta coluna, tá? E aí também tem outro critério, né? Você acaba escolhendo qual que tem mais valores de 1, né? Porque é menos conta que você faz. Então, aqui, no caso, tanto faz. Né? Você pode escolher tanto a primeira linha como essa coluna aqui. Não sei se é isso que ele vai escolher a primeira linha, tá? Então, vamos lá. O primeiro elemento aqui, ó, 1. Então, eu vou fazer menos 1 elevado a 1 mais 1. Por quê? Primeira linha, primeira coluna. Então, 1 mais 1. Menos 1, 1 mais 1. Multiplicado por 1, tá? E aí você vai cortar esta coluna e esta linha e vai calcular o determinante aqui dessa matriz, que é o que ele coloca aqui, ó. Então, linha, coluna, vai pegar esta matriz aqui, vai colocar aqui, vai achar o determinante dela. Mais, segundo elemento, menos 1 elevado a primeira linha, segunda coluna. Portanto, menos 1 elevado a 1 mais 2, multiplicado por 0. Então, você nem precisa calcular esse determinante aqui, né? Esse determinante que você vai encontrar fazendo linha, coluna, menos 2, 6, 2 menos 4. Menos 2, 6, 2 menos 4. Nem precisa achar, porque essa parcela aqui vai dar 0. Você pode já chamar isso aqui de 0 sem fazer esse cálculo. E mais 1, menos 1, elevado à linha 1, coluna 3. Então, 1 mais 3. É que vai dar 4, portanto, esse 1 aqui não vai ter uma influência, não vai ter influência nenhuma no seu cálculo também, tá? Multiplicado por menos 3, que é o elemento, multiplicado pelo determinante da submatriz. Você vai tirar linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, então menos 2, 4, 2, 1. Menos 2, 4, 2, 1. E acho o determinante. Então, a próxima linha, o que vai ser? Achar os determinantes, que é o que ele faz aqui, ó. Então, menos 1 elevado ao quadrado, vezes 1, o det aqui, ó, 4 vezes menos 4, menos 16, menos 6. Menos 1 elevado a 3, multiplicado por 0, né? Nem precisava ter feito isso, mas ele quis fazer para fins pedagógicos. Mais menos 1 elevado a 4, vezes menos 3, vezes menos 2 vezes 1, menos 2, menos 2 vezes 4, menos 8. Tá? Ele fez mais uma passagem aqui resolvendo os expoentes e os valores dentro do parênteses, né? E vai encontrar aqui o determinante 8. Naturalmente, se você utilizasse a regra de Sarrus aqui, né? Colocasse uma coluna a mais aqui, dobrasse essa coluna e essa coluna para a direita e fizesse aquele cálculo da diagonal aqui, você iria encontrar exatamente o mesmo resultado aí que ele achou utilizando métodos cofatores.
Então, gente, para a questão de concurso, é muito comum eles vão lá e colocam uma matriz enorme, grande, assim, né? E vai lá e fala assim, acho o determinante dessa matriz. Só que a matriz, ela vai ter um monte de coisa ali que você pode manipular, e vai ter umas linhas zeradas, você vai ter outras manipulações ali que você pode fazer, de tal forma que você, com poucas contas, consiga ali achar o determinante. Então, o cara do concurso aí, ele, na verdade, quer verificar a sua habilidade de manipular a matriz para achar o determinante de forma mais rápida, né? E se você entra na paranoia de não mexer em nada na matriz, você vai quebrar a cara, tá? E por que eu estou falando isso? Porque provavelmente que nos próximos exemplos, ou outro slide, não sei, vai falar dessas possibilidades que você tem aí de manipular a matriz sem mexer no valor do determinante, tá? Aqui é só a regrinha dos cofatores. Ó, o que eu falei para vocês, ó? Calcula o determinante de B, olha o tamanho dessa matriz aqui, ó, 4 por 4, tá? Só que aí o que acontece? Você tem uma linha com 2 zeros. Então, qual linha que você vai escolher? É essa linha aqui, ó. Tá? Você vai escolher essa linha aqui. Por quê? Porque você só vai precisar de calcular a submatriz desse valor aqui e desse valor aqui. Tá? Você não vai precisar calcular a submatriz desse cara e desse cara à toa, porque já é zero, já vai cortar, né? Já vai cortar. Então, ó, ele já fala isso, ó. Ele vai direto. Ó, nem vai botar a submatriz aqui, que é zero. Então, aqui, ó, menos 1 elevado a 2 mais 1, linha 2, coluna 1, vezes 1, multiplicado, né, pelo determinante da matriz aqui que você vai cortar. Então, 1, 3, 2, 1, 3, 2, menos 3, 1, menos 1, menos 3, 1, menos 1, menos 1, 2, 0. Aí você vai ter que achar o det aqui. Tá? 0, 0, então nem precisa colocar nada. E para esse elemento aqui, ó, menos 1 elevado à linha 2, coluna 4, 2 mais 4, vezes 1, multiplicado aqui pela submatriz, né, que você vai encontrar cortando essa linha, essa coluna aqui. E aí ele já coloca o cálculo aqui dos determinantes, né, do jeito que a gente aprendeu a fazer, e achou aqui que o valor do determinante dessa matriz 4 por 4 é 15. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo, né? Bom, aí é que vem uma coisa chamada de propriedade que serve mais aí para quem vai fazer concurso do que outra coisa, né? Porque para a gente gente não treina essa coisa de concurso, né? Agora nem tá tendo tanto concurso, né? Uns 5, 6 anos atrás aí, quando a gente dava aula, tinha um monte, né? Agora secou a fonte, né? Bom, algumas propriedades interessantes, importantes, né? A primeira delas é que se você tiver uma linha zerada, o determinante vai ser sempre igual a zero, tá? Isso é, pela regra dos cofatores aqui, dá para enxergar direitinho, né? Se esse cara for zero e esse cara for zero, você vai escolher essa linha aqui, e o que vai acontecer é que vai estar todo mundo multiplicando por zero, o det vai ser igual a zero. Logo, esse sistema aqui não tem solução. Então, esse exemplo aí, ó, det é igual a zero, nem precisa fazer cálculo nenhum. Se uma matriz quadrada tem duas linhas proporcionais ou duas colunas proporcionais, então det é igual a zero. A gente vai ver isso daqui a pouco, chama-se combinação linear, tá? Então, por exemplo, veja que essa linha aqui e essa linha aqui é uma proporcional à outra. Se você multiplicar essa linha aqui por menos 2, vai, ó, menos 2 vezes menos 1, 2, 3 vezes menos 2, menos 6, e 2 vezes menos 2, menos 4. Então, essa linha aqui é múltipla dessa linha. O que significa, então, que, nesse caso aqui,
o determinante vai dar 0 também, tá? L3 igual a menos 2L1, foi o que eu falei, determinante igual a 0. A gente vai aprofundar essa questão depois. Se multiplicarmos uma linha ou coluna de uma matriz quadrada A por um número real K, então o determinante da nova matriz fica K multiplicado pelo determinante de A. Esse exemplo aqui, ó. Você tem aqui 2, 3, menos 1, 4. Tá? Determinante é igual a 11. Agora, se você multiplicar uma linha por um número K qualquer, então ele está multiplicando a segunda linha aqui por menos 2, tá vendo? Menos 2 vezes menos 1, 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Então, o determinante ele vai ficar multiplicado por menos 2. Né? 11 vezes menos 2, menos 22. Tá, gente? Não é a matriz inteira, não. Tá? É apenas uma linha. Se ele multiplicasse aqui menos 2 e menos 2, aí seria menos 2 multiplicado menos 2 vezes 11, tá? Que é dar 44. Tá bom? Entendeu? Se eu multiplicasse menos 2 pela matriz toda, seria menos 2 vezes menos 2 vezes 11. Certo? Tranquilo? Tranquilo, né? Ninguém está falando nada. Tranquilo. O que é isso daqui? Determinante K vezes A é igual a Kn vezes determinante de A. Ele tá fazendo aquilo que eu disse, né? Se você multiplicar a matriz toda por K, então, por exemplo, menos 2 ali que eu falei, né? Tem duas linhas, então ficaria menos 2 elevado a N. Aqui, ó. Então, 2 menos 1, 3 e 0, tá? Vamos supor, então, que eu multiplique 3 vezes A. Então, eu vou multiplicar a primeira linha e a segunda linha por 3. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. Tá? Então, qual que vai ser o valor aqui do determinante? Vai ser 3 ao quadrado multiplicado por 3. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. Tá? Por quê? Porque você está elevando o número de linhas aqui. Tá bom, gente? Tá claro isso? Dá um ok aí para saber. Beleza. Bom, quem está acompanhando respondeu para mim aí. Tá? Então, é o valor elevado ao número de linhas multiplicado pelo determinante. Bom, o determinante da transposta é o mesmo da matriz A. Então, por exemplo, 1, 2 menos 3 e 1. Se eu transpor essa matriz e tirar o determinante continua sendo 7. Então, eu vou transpor essa matriz aqui, né? 1 e 2, linha vai virar coluna, 1 e 2, menos 3, 1 vai virar coluna, tá? Então, o determinante não muda. O determinante da transposta permanece o mesmo da matriz antes de ser transposta. Bom, dada duas matrizes quadradas A e B, onde B é obtida de A por meio da permutação de duas linhas ou de duas colunas de A, então o determinante de B é multiplicado por menos, tá? Então, por exemplo, aí, eu tenho essa matriz A com determinante menos de A igual a menos 15. Se eu trocar a linha ou a coluna de lugar, se eu fizer mudar, né, a posição, eu inverto o sinal. Então, aqui, ó, na matriz B,
verifique que ele trocou a primeira e a terceira linha de lugar, né? Essa linha veio para cá, e essa linha aqui, a linha 3, veio para a linha 1. Então, eu multiplico aqui por -1, tá? Troquei de linha, troco de sinal. Coluna é a mesma coisa, troquei de coluna, troco de sinal. Teorema de Binet, determinante de A a B é a mesma coisa que determinante de A vezes determinante de B. Então, determinante de A, 3 menos 1, 2 e 4, vai dar 14. Determinante de B, 2, 1, 0, 5, vai dar 10. Então, se você multiplicar essa matriz por essa e tirar o determinante, tem que ser 14 vezes 10, 140. Tá? Que é isso daqui. Ó. Se você faz A vezes B, tá? Você vai encontrar aqui o mesmo determinante que dá, multiplicando A vezes B. Tá? Teorema de Jacobs, dado duas matrizes quadradas A e B, onde B é obtida de A por meio de uma operação, né? Então, eu fiz aquela mudancinha elementar lá. Então, isso não vai mudar o determinante de B, tá? Então, mudanças que mantêm a proporcionalidade de uma linha, elas não têm nenhuma alteração sobre o determinante de B, tá? Então, por exemplo, tem a matriz A, 31, e aí eu vou fazer alguma regra aqui, ó. Eu vou fazer a linha 1, eu vou mudar para a linha 1 mais duas vezes a linha 2. Então, a linha 1, né, mais duas vezes a linha 2, então aqui, ó, menos 3 mais 4, 1. 1 multiplicado aqui por 0, né, vai continuar 1. E 2 mais 10 vai ser igual a 12. Tá? O determinante não muda. E aí, então, isso aqui é extremamente interessante para aquele caso que eu falei para vocês, né? O cara no concurso vai lá te dar uma matriz, sei lá, 7 por 7, manda você tirar o determinante, e aí o que está embutido ali? Está embutido ali uma série de propriedades que você pode fazer para poder ir zerando os elementos, tá? Então, você pode somar uma linha com outra linha, né? Você pode, às vezes, inverter uma coluna de lugar, aí você tem que lembrar aqui que vai inverter o sinal, mas o que tem disponível aí, né? Enfim. Você pode multiplicar por um determinado valor essa linha, né? Para ficar mais fácil, mas isso aqui faz menos sentido, mas, enfim, dependendo da conta, você também pode fazer, né? As duas operações que nesse caso aí, que é mais comum é isso, é trocar linha ou coluna de lugar, ou fazer essas operações elementares aqui que não vão mudar o valor do determinante. Uma matriz quadrada A, tal que det é igual a zero, não tem inversa. Conforme eu disse, a gente vai aprofundar isso, tá? Det igual a zero, não tem inversa. Não existe a inversa de A. E essa propriedade aqui é interessante também, né? O determinante da inversa é igual a 1 sobre o det de A. Tá? 1 sobre o det de A. Então, por exemplo, a matriz A aqui, 2 menos 1, 3 e 2. O determinante dela é igual a A. Supõe aqui que você encontre a inversa dessa matriz A, né? Dá para calcular até de cabeça aqui qual que é o determinante dessa matriz A, né? Vai ser 1 sobre 7, que multiplica 2, 3, menos 1 e 2. Será que é isso? É isso aí mesmo. Ó. Utilizei a regra dos cofatores aqui para calcular a inversa de cabeça. Então, o determinante dessa matriz aqui vai ser exatamente a inversa aqui de 7. Tá? Depois eu ensino para vocês como é que eu fiz esse cálculo aí de inversa tão rápido. Usando cofatores.
Bom, é isso. Alguma questão, pessoal? É regrinha, né? É regrinha e se algum dia vocês forem fazer concurso de prefeitura por aí, de estado, de governo federal, essas propriedades de matriz aí, elas são a mão na roda, né? Se eu não me engano, eu fiz o concurso do Banco do Brasil quando eu estava no meio da graduação para ver qual que era, tinha uma questão de matriz lá. É regra do cofator que eu utilizei, Milo. Depois eu vou explicar isso para você no próximo slide, tá? A única regra que eu passei até agora foi aquela da decomposição de Gauss-Jordan, em que você coloca a identidade na esquerda, faz as operações básicas, o que vai aparecer no lado direito é o inverso. Pelo cofator, é que vai ter essas alterações do sinal de 1 e 3 aí que você está mencionando, tá? E eu vou até anotar essa matriz aqui, que aí eu faço a inversa dela pelo cofator, só para mostrar para vocês como é que eu fiz ela de cabeça aqui rapidinho. Então, vou anotar aqui a matriz A, 2 menos 1, 3 e 2, o det dela é igual a 7. Beleza. O slide que eu vou apresentar agora, eu não enviei para vocês ainda, mas eu vou enviar no final da aula. Vai, Jéssica, vai ter de álgebra, vai ter essa parte de álgebra aí, né? Que eu vou pedir para entregar até na véspera da prova, da última prova. Só vai ter mais uma lista, tá bom, Jéssica? Beleza. Então, Beatriz, eu vou montar ela. Não, entendi. O que você quis dizer? Eu vou. Eu vou montar ela hoje, amanhã, o mais rápido possível. Tô enviando essa lista para vocês, tá? Bom, aqui tem mais algumas propriedades. Essa aqui a gente já viu, né? K elevado a N. Sejam A, B e C matriz N por N, que diferem em uma única linha, R-enésima. Suponho que nesta linha, para todo J1N, isso daqui já é desnecessário, né? Isso aqui que eu quero. Bom, aquilo que eu estava falando para vocês sobre questão de aprofundamento, né? Isso aqui eu vou repetir algumas vezes, tá? Que é uma coisa bem importante, bem relevante, tá? Se A é uma matriz N por N, então as seguintes afirmações são equivalentes. A é invertível, ou seja, ela tem inversa. Então, eu estou falando do caso agora que qualquer informação dessa daqui, o que significa falar que essas informações aqui são equivalentes? Que se uma é verdadeira, todas as outras afirmações são necessariamente verdadeiras, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, A é invertível. Se A é invertível,
significa que A tem determinante diferente de zero. Tá? Então, falar que A é invertível e que A tem determinante diferente de zero são informações equivalentes. O que significa isso? Significa que uma coisa leva a outra necessariamente. Então, A det é diferente de zero, então A tem inversa. Tá? Se A tem inversa, ou A tem det diferente de zero, então se AX for igual a zero, esse trem resolveu dar pau agora. Oh, meu filho, para que isso? Então, tá, fica aí. Então, se o determinante de A é diferente de zero, A é invertível. Se a matriz B, né, aquela matriz B ali, for igual a zero, então significa que você só tem solução trivial. O que significa isso? Que x, y e z, ou x e y, nesse caso, necessariamente vão ser iguais a zero. Então, em matemática, toda vez que você fala em solução trivial, significa que a única solução possível, ou a única solução que você está trabalhando, é que seja tudo igual a zero, tá? Isso que é a solução trivial. A forma escalonada reduzidas por linhas de A é uma identidade, tá? Esse N aqui vai ser do tamanho dessa matriz A, então, na hora que você escalonar, necessariamente você vai encontrar uma identidade dessa matriz. A pode ser expresso como um produto de matrizes elementares, beleza? Tá bom. AX igual a B, isso aqui não significa muita coisa, tá? Pelo menos, se significa, eu não sei o que ele quis dizer. Se AX igual a B é consistente para cada vetor, coluna B de tamanho n por 1, tá? Significa que só vai ter uma solução, por isso esse nome consistência. AX igual a B tem exatamente uma solução para cada vetor coluna B, n por 1, tá? Que é isso daqui. Essas coisas eu vou voltar mais para frente, tá? E a letra G que eu já tinha falado, necessariamente o G, o det de A tem que ser diferente de zero. Bom, essa daí é a questão da expansão dos cofatores, né? A expansão dos cofatores, se há uma matriz quadrada, então o determinante menor da entrada AIJ, ou simplesmente menor de AIJ, é denotada por MJ, e definido como determinante da submatriz que sobra quando suprimido a IES e a JES uma coluna de A. Então, o que está escrito aí? Tudo que nós já estamos vendo sobre cofatores, tá? Ele só deu uma definição mais formal, mas é exatamente aquilo que a gente já falou. Exemplo. Então, eu tenho a matriz A aqui, o cofator relacionado a A11, né, vai ser dado pelo código aqui da linha 1 e da coluna 1. E aí, aquela história, né? É a submatriz aqui relacionado ao det dessa submatriz. Então, o menor de A11 é menos 3, que é o det da submatriz, ou o menor, né? O menor de A e J. Menor de A11. Definição. O cofator, né, o número menos 1 elevado a IJ multiplicado pelo det, né, da MJ, é denotado por CIJ, é chamado de o cofator de AIJ. Tá? Então é isso. Toda vez que a gente falar de cálculo de cofator de CIJ, é basicamente isso daqui que a gente está se referindo. Então, por exemplo, C11 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, multiplicado pelo menor de A11, que nesse caso aqui é o menos 3. Bom, ele vai falar da expansão dos cofatores aqui, né? Ele vai estar provando aquilo que a gente já fez na prática, que é escolher uma linha ou uma coluna e multiplicar por cada cofator, que foi isso que a gente fez, né? Então, esse C11 aqui, ele vai ser o menos 1 elevado a 1 mais 1, multiplicado pelo determinante da submatriz, aqui depois que você corta a linha 1 e a coluna 1. Então, aqui não tem nada de novo, tá, gente? Aqui
é exatamente aquilo que a gente já fez ali no slide anterior, tá? Nenhuma novidade. Então, a única coisa que ele está botando o nome aqui é expansão em cofatores ao longo da primeira linha. Tá? Você pode fazer isso para qualquer uma das linhas ou qualquer uma das colunas para achar o determinante, é o que a gente já falou. Bom, tá repetindo, né? Tal. A gente já falou sobre isso. Ok, aqui que a coisa já começa a ficar um pouco mais diferente, tá? Você pode formar o que a gente chama de matriz de cofatores. Então, só uma coisa aqui que é importante ressaltar, que é o seguinte, olha. No caso do determinante, o cofator é apenas o... Caso determinante, não. Por definição, o cofator, ele é o menos 1, elevado a 1 mais 1, multiplicado pelo det do menor relativo aqui, a linha 1, coluna 1, nesse caso aqui, linha 2, linha 1, coluna 2, nesse caso aqui, linha 1, coluna 3. Esse valor aqui, ó, o A1, A12 e A13, ele é específico para você calcular o determinante, mas ele não é o cofator. O cofator é apenas essa conta aqui, ó, menos 1 elevado a I mais J, multiplicado pelo menor relativo aqui ao IJ que você está calculando, que vai ser o CIJ. Tá bom? O determinante, você vai multiplicar aqui pelo valor da linha da coluna que você escolher, né? E multiplicar naturalmente o valor aqui pelo cofator específico a cada elemento. Tá bom, gente? Beleza, né? Bom, você pode, no entanto, fazer, para calcular inverso, a gente vai precisar de calcular a matriz dos cofatores. O que é que significa isso? Significa que você vai, para cada cofator que você calcular, você vai formar uma matriz aqui. Então, achei o valor do cofator, coloquei ele aqui na matriz, coloquei aqui na matriz, coloquei aqui na matriz, e assim sucessivamente, tá? Com a mesma cara aqui da matriz. Tá bom? E aí a gente já vai caminhando, então, para calcular a inversa, utilizando a fórmula aqui da matriz. A gente sabe que para uma matriz inversa, né, o determinante da matriz inversa, ele é a inversa aqui do determinante de A, né? Então, isso daqui não é fórmula mais de determinante, isso aqui é uma fórmula agora para calcular a própria inversa, tá? Eu vou criar, então, uma matriz chamada adjunta de A, e vou dividir os valores dessa adjunta de A pelo determinante de A. O que vai ser essa adjunta de A? Ela vai ser a transposta da matriz dos cofatores. Isso daqui é uma demonstração que não vale a pena. Bom, essa aqui é a regra de Cramer. E não tem necessidade. Bom, é a mesma coisa que eu falei para vocês. O determinante de A tem que ser diferente de zero para a regra de Cramer poder ser aplicada. Ele não calcula, ele só dá a fórmula aqui, mas não calcula, não dá exemplo. Não dá o exemplo aqui do cálculo, não tem problema não. Deixa eu só anotar aqui. Então, a inversa de A vai ser a adjunta de A dividido pelo det de A. Depois eu mando esse slide aqui para vocês, e aí a gente vai fazer, então, alguns exemplos aqui.
Só um segundinho, tá? Só abrir aqui. Eu vou até aproveitar o que eu fiz ontem. Tá bom. Ontem aqui, eu calculei uma inversa aqui para vocês, dessa matriz aqui, doidinha que eu inventei, né? 2 e 3, 1 e 5. Coloquei ela aqui, fui fazendo a expansão não, né? Redução Gauss-Jordan, até que eu encontrei aqui essa matriz aqui, ó, 5 menos 3, menos 1, 2 sétimos, né? Mostrei para vocês que se você multiplicar aqui pela matriz A, né? Antes de inverter, eu encontrei 1 e 0. Qual que seria a regra do cofator para encontrar essa matriz aqui, ó, tá? Vou utilizar essa mesma matriz por enquanto, para ficando mais fácil, né? Espero. Então, vamos lá, ó. A matriz que eu quero inverter é 2, 3, 1 e 5, tá? Deixa eu fazer uma letra mais compatível aqui, né? A matriz que eu quero inverter é 2, 3, 1 e 5. É a minha matriz A. Essa matriz aqui, eu inverti, né? E cheguei nessa matriz aqui. Qual que é a forma que você vai utilizar para calcular a inversa dessa matriz aqui, utilizando a expansão por cofatores? Você vai encontrar a adjunta de A dividido pelo determinante de A. Quem que é a adjunta de A? A adjunta de A, ela é a matriz dos cofatores transposta. Pode usar um T ou uma vírgula aqui, tá? Um apóstrofo aqui. Então, a adjunta de A, ela vai ser C11, C12 e C21, C22, tá? O que é linha aqui, esse aqui é 1, tá, gente? O que é linha virou coluna, C1, C12. O que é linha C21, C22 virou coluna, tá? Então, qual que é meu trabalho? É encontrar quem que é esse cara, né? Naturalmente, esse cara, substituir aqui e depois dividir pelo det de A. Tá bom? Então, se você quiser calcular o det de A, como é que você vai calcular o det de A, né? Pelo jeito mais fácil aí que a gente conhece. 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes 1, 7. Pronto, achei. Tá? E agora o próximo passo é você calcular os cofatores para poder substituir naquela matriz. Então, faz um por um. Quem que vai ser o meu cofator C11? Vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1 multiplicado C11. Tira essa linha, tira essa coluna, sobrou 5. 5. Quem que é o C12? Naturalmente, né, gente, é menos 1 elevado a 2, né? Vai dar 1, então 5.
Quem que vai ser o cofator 1, 2? Menos 1 elevado a 1 mais 2 multiplicado. Então, linha 1, coluna 2, valor 1. Só que aqui, como eu estou levando menos 1 a 1 mais 2, vai ficar 3, né? Então, menos 1 elevado a 3, menos 1, menos 1. Quem que é o meu cofator? 2, 1. Menos 1 elevado a 2 mais 1, multiplicado. Vamos ver por quem, né? Linha 2, coluna 1, 3. Então, menos 1 elevado a 3, menos 1, multiplicado por 3, menos 3. E por último aqui, vou botar aqui, C22, menos 1, elevado a 2 mais 2, multiplicado por linha 2, coluna 2, valor 2. Menos 1 elevado a 4, 1, multiplicado por 2, 2. Então, agora, para achar a inversa, o que você vai fazer? 1 sobre 7, porque é o determinante aqui, né? Então, aqui, ó, 1 sobre det de A, tá? Que multiplica a matriz adjunta de A. Quem que vai ser a matriz adjunta de A? C11, 5. C21, menos 3. C12, menos 1. E C22, 2. Está aqui a minha inversa. Que, naturalmente, né, eu já conheço o resultado. É exatamente essa matriz aqui que eu inverti ontem para vocês, utilizando a regra pela decomposição, né? Isso aqui é 1, tá, gente? Pô, muito ruim escrever por aqui. Menos 1 sétimo. Então, essa matriz aqui, ó, 5 sétimos, menos 3 sétimos, menos 1 sétimo, 2 sétimos, é exatamente essa matriz aqui que eu inverti utilizando a expansão dos cofatores. Tá bom? Inverter uma 3 por 3, mesma coisa. Inverter, o que você quiser inverter aqui, vai seguir a mesma lógica, a mesma linha de raciocínio, tá? Vou te dar uma 3 por 3, você vai cortando e vai. E aí você tem que achar os cofatores da matriz inteira, não é só de uma linha, não, tá? Por exemplo, aquela matriz ali que eu inverti de cabeça, né? Aquela hora que eu estava fazendo o exercício. Eu falei que eu ia inverter agora, né? Estava no slide. A matriz era a matriz A. Essa matriz aqui, né? Aí o slide lá, ele inverteu, né? Essa matriz aqui. Como é que você vai inverter ela? O próprio slide lá dava que o det é igual a 7, né? Det de A é igual a 7. 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes menos 1, menos 3. Então, 4 mais 3 igual a 7. E aí você tem que achar os cofatores, né? Como é que vai ser a matriz dos cofatores? Você faz aqui a matriz dos cofatores, C11, C12, C21, C22. A adjunta de A
é a transposta dessa matriz aqui dos cofatores. Então, C11, C12, C21, C22. E aí o trabalho é você achar a matriz dos cofatores. Então, de novo, como é que você vai achar? C1 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, linha 1, coluna 1, 2. Menos 1 elevado a 2, 1. Então, 2. C1, 2, 1 mais 2. C1, 2 multiplicado, o que é? Linha 1, coluna 2, 3. Menos 1 elevado a 3 menos 1, multiplicado por 3, menos 3. C2, 1. Dois mais 1. Linha 2, coluna 1, menos 1. Menos 1 elevado a 3 menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. E linha 2, coluna 2, 2. Menos 1 elevado a 4, 1, né? Multiplicado por 2, 2. E aí agora você monta 1 sobre 7, que é a determinante. Matriz adjunta, agora você monta C1, 1, 2. C2, 1, 1. C1, 2, menos 3. E C2, 2, 2. É a inversa que foi dada. Tá? Tudo bem, gente? Tudo bem, né? Como é que você inverte de cabeça essa matriz aqui, ó? Por conta da regra do cofator, eu sei de cabeça que acontece assim, ó. Eu vou ter 1 dividido por 7. Esses dois aqui eu inverto de lugar. Então, 2 vem para cá. Esse 2 vem para cá. E esses dois caras aqui, eu apenas troco o sinal deles. Então, menos 1 vai virar 1. E o 3 vai virar menos 3. Pronto. Invertida a matriz. Isso aqui não pode na prova não, tá? Pode fazer isso aqui na prova não, mas para PAMPEC, concursos, coisas assim, isso ajuda bastante. Por exemplo, ó, inverter 2, 1, 5, 3. Matriz aqui eu vou chamar de B. Qual que é o det dessa B? 3 vezes 2, 6, menos 5 vezes 1, 5. Então, det aqui é igual a 1. Chutei os números e encontrei um det igual a 1. Como é que eu inverto essa matriz? 1 sobre 1, que é o determinante. Esses dois caras eu troco de lugar. Esses dois caras eu troco de sinal. Quer saber mesmo se funcionou? 2 e 1, 5 e 3. Multiplicado por 3 menos 1, menos 5 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 1 vezes menos 5, menos 5. 6 menos 5, 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2 com 2, 0. Linha, coluna. 5 vezes 3, 15. 3 vezes menos 5, menos 15, 0.
5 vezes menos 1, menos 5. 3 vezes 2, 6. 1. Pronto. Inverti a matriz. Bom, né? Sair para Unpackable, você vai criando uns macetes aí da vida que se você vira professor, então depois, aí que nunca mais. Não, não é conta à toa não, meu camarada. Ó, eu vou te contar uma coisa aí, Tiago. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, estava para fazer em R. O único trabalho seria digitar a matriz. Você dá um comandinho lá, det da matriz. Vamos supor, você chama a matriz A, escreve lá. Det de A, pum, solta o resultado. Inversa da matriz, pum, solta o resultado. Tudo. Tudo dá para você fazer computacionalmente. E aí, ainda bem que esse vídeo aqui é privado, né? É privado, ou seja, só quem tem um link que pode ver. Então, espero que continue assim. Uma vez eu fui chamado para fazer parte de uma banca de concurso para professor de economia quantitativa. É a mesma aula que eu dou aqui para vocês. E aí, o ponto que caiu para o cara, matrizes. O que o cara tinha que fazer? Inverter a matriz. Sabe o que o cara fez? O cara levou um programinha lá, falou, olha, para inverter a matriz, você faz assim, ó, tum, tum. Aí a matriz está inversa. E o cara não sabia como é que invertia a matriz. Resultado, reprovava no concurso. Para professor, só tinha ele, cara com doutorado, estava com tudo ali na mão e perdeu o concurso por conta disso. Então, assim, é isso mesmo. E foi reprovado por unanimidade. Então, assim, o cara, ele não pode... Ele tem que conhecer os conceitos que estão por trás das coisas. Porque a matriz... Você, por exemplo, você está lá computacionalmente, vai inverter uma matriz e dá um pau lá e fala assim, olha, matriz não existe, dá um sinal de erro lá, você tem que saber na hora lá qual que é o problema, né? Não pode simplesmente falar. E aí, quando você conhece, você sabe, olha, tem... que a gente vai falar na semana que vem, tem multicolinaridade perfeita, entendeu? Então, essas coisas aí, sobretudo para quem vai querer seguir carreira de professor e tal, né? Não dá para brincar, assim, você tem que conhecer os fundamentos tudo, tem que saber fazer as contas, tem que entender de onde vem o negócio. Depois que você entende de onde vem, aí quando vai para coisas maiores, computacionais, né? Isso aí você pode usar R, pode usar Python para fazer. Aí você não precisa se preocupar mais, mas você conhece o fundamento, você tem a fundamentação toda ali pronta. Né? Por exemplo, econometria é tudo na base de matriz. Se tiver duas colunas com uma múltipla da outra, o que a gente viu aqui? Quando uma linha é múltipla da outra, ou uma coluna é múltipla da outra, o determinante é igual a zero. Quando o determinante é igual a zero, não tem inverso. E lá no banco de dados da econometria, fica se invertendo a matriz toda hora lá para poder achar os parâmetros estimados dos coeficientes. Entendeu? Então, dá um pau lá, você foi fazer fez o cálculo, aí o computador deu um erro lá, falou assim, olha, não dá para fazer, tá? Se você conhece matriz, o que você sabe? Olha, tem duas colunas aí de variáveis, uma é múltipla da outra. Uma é múltipla da outra, tem que ver o que está acontecendo aí, porque senão o modelo não vai rodar. Pode falar, Lucas. Com data? Como assim com data? Ou com dados, você quer dizer? Dados? Eu só faço coisa com dados, né? Eu não trabalho com teoria, só trabalho com economia aplicada. Tudo meu é econometria. Não, tranquilo. Tudo meu é econometria.
eu ver, ó, o último que eu publiquei. Sim. Eu prefiro R. Eu faço algumas aulas em Python, mas eu não manjo muita coisa do Python, não. Eu sei o que o Python faz, mas eu não. Se eu sentar para programar em Python, eu agarro muito. Em R eu vou tranquilo. Depois você dá uma olhada nesse artigo aí. Então tá bom, pessoal. Vamos terminar por hoje, então. Depois eu mando esse slide para vocês e mando aí. Vou interromper a gravação.